Angolanos estão a chorar choraram, os angolanos choraram com o aumento dos preços dos combustíveis há 2 meses atrás, de 200 para 400 kwanzas o litro de gasóleo. Depois festejamos a refinaria de Cabinda, alguns, outros não. Os mais otimistas festejaram, os mais pessimistas reclamaram e os mais realistas leram os documentos, leram os acionistas não mais ficaram calmos, caladinhos e continuaram no mesmo diapasão. E há uma discussão sobre um possível financiamento a Angola em volta dos 750 milhões de dólares ao governo angolano, a vir do Banco Mundial. Esse documento, esse empréstimo está a ser discutido ainda entre o Banco Mundial e o governo angolano. O Banco Mundial poderá emprestar esse dinheiro ao governo angolano ainda este ano, e isso, se acontecer, poderá aumentar ainda mais o preço dos combustíveis, ou então poderão surgir alguns impostos, ou então o governo poderá cortar alguns custos. Depende da forma como o governo há de agir, segundo a recomendação do Banco Mundial. O Banco Mundial recomenda que o governo angolano olhe para os subsídios de combustível, que reduza os seus custos para que consiga, depois de receber esse empréstimo, consiga pagar de volta o empréstimo. E o Banco Mundial diz que nós reconhecemos que a economia angolana está apertada, está asfixiada, e também sabemos que, se vocês receberem esse empréstimo, poderão claramente investir em outros programas de apoio social, como por exemplo o Quenda, e assim poderão contrapor a luta contra a pobreza, para que as famílias mais carenciadas não sofram muito mais com o novo empréstimo, ou seja, com as novas retiradas, os subsídios aos combustíveis. Todos nós sabemos que o governo angolano vai continuar a remover subsídios aos combustíveis até sobrar zero, e também vai continuando com um projeto paralelo de luta contra a pobreza, as famílias mais carenciadas. Fala sempre do projeto Quenda, que poucos angolanos conhecem, em função da sua praticidade, da sua aplicabilidade, porque os angolanos veem na rua crianças a comer no lixo e existe um programa Quenda. Quem é que está a ser beneficiado? Onde é que estão as pessoas? Como é que estão a ser beneficiadas? Sinceramente, são perguntas a serem respondidas com pessoas que estão a beneficiar a responder. Mas há aqui esse documento de expansão onde fala-se sobre um possível empréstimo do Banco Mundial a decorrer ainda em negociações, e claramente, se o governo angolano aceitar o empréstimo, ou então se o Banco Mundial decidir dar, dará, porque o governo angolano se comprometeu em reformular a economia. Isso significa em reduzir os custos, ou então aumentar os ganhos do governo. Okay? Ou reduz os custos do governo, ou aumenta os ganhos do governo. Aumentar os ganhos seria por via do imposto, ou por via de alguns investimentos, e reduzir os custos seria por via do corte de alguns subsídios. Há, por acaso, uma história quase relacionada com o que está acontecendo agora em França. O governo francês caiu. Eu, por acaso, gravei um vídeo completo, deve estar aqui no canal, procura aqui no canal, há dois dias atrás, onde eu falei sobre o que levou à queda do governo francês, do primeiro-ministro François. Expliquei a razão. O mesmo apresentou um programa para que o governo pudesse reduzir os custos, porque o governo francês tem também um déficit orçamental acima dos 115% do PIB. Portanto, esse documento foi rejeitado pelo Parlamento, o senhor apresentou uma moção de censura, ou de confiança, queria dizer, para que os deputados pudessem dizer que, esse programa avança. Ou seja, ele, o ministro, disse que eu só posso governar esse país com esse programa, que é de corte de subsídios, corte de feriados, aumento de impostos em alguns setores, e o governo, o Parlamento, chumbou aquele programa e o governo claramente caiu, o primeiro-ministro demitiu-se. Ponto. E Angola está também a viver o mesmo problema. Claro que da França é uma questão de dívida, e da Angola é dívidas, e também é um déficit orçamental, porque o nosso OGE não tem superávites, tem sempre deficiência para cobertura. E França, mais do que dívida, é claramente apenas um déficit orçamental. São termos um bocadinho técnicos, mas que se explica, se calhar, em um outro vídeo de conceitos e não só. Mas o dia a dia não pode ser o mesmo, não pode, porque a França é uma economia muito robusta, produz bastante, consegue autopagar, tem uma moeda muito forte, que é o euro, e nós, claramente, temos uma economia fragilizada, monodependente, temos uma moeda muito fraca que se chama Kwanza. Ponto. Entanto, eu queria trazer aqui uma reflexão muito importante, que tem a ver com o mercado financeiro. Quem estudou economia, quem trabalhou em banca, sabe o que eu vou dizer. Eu vou falar baixinho, porque, ora, vejamos. Nós temos como conselheiros o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e JP Morgan, as entidades e instituições que nos emprestam dinheiro. E todos nós sabemos, né? Enquanto aquelas pessoas que trabalham
estudam finanças, trabalham com bancos, sabem muito bem que o banco é o pior conselheiro de um cliente. Né? Angola é um cliente do Banco Mundial. E o conselheiro do cliente, quando o cliente quer um empréstimo, não pode ser o banco. Porque por razão simples, que até as crianças sabem. Porque o banco vai te aconselhar segundo os melhores proveitos que o banco tirará de você. O banco vai te apresentar um empréstimo com um preço, com um custo, com um período muito longo, ok? Ou então muito curto. Muito longo porque ele quer que você pague menos, mas o empréstimo é grande, com taxas até maior. Geralmente é muito longo porque as taxas de juros são maiores. Paga-se muito mais taxa de juros durante muito tempo. Ou então vai te oferecer um empréstimo a curto prazo, taxas de juros muito altas, porque também ele quer receber esse dinheiro aqui de você para poder emprestar esse dinheiro a outra pessoa que lhe emprestou o dinheiro. Eu empresto dinheiro ao banco para um período de 24 meses, o banco pega meu dinheiro e empresta a outra pessoa para um período de 48 meses. Eu empresto o banco, vou ganhar 15%, por exemplo, o banco, o mesmo dinheiro, empresta para outra pessoa, vai ganhar 30%. Okay? Os bancos são como se fossem os Eats, os Ubers, a Bolt, o Airbnb. Não tem dinheiro, portanto, usam o dinheiro dos outros para poder fazer muito dinheiro. Portanto, sempre que for para te aconselhar, vai te apresentar aqueles conselhos que claramente melhor os beneficiam. Agora, o governo angolano vai aceitar, depende muito dos cérebros que governam Angola e também depende muito da capacidade de Angola conseguir dinheiro de outras fontes ou de reduzir os seus próprios custos, depende da missão do governo angolano, depende da forma como o governo angolano está a olhar para o seu estofo de receitas, ok? O Banco Mundial já está a fazer previsões de Angola contrárias a que fazia antes, o FMI também, por causa do preço do petróleo que continua abaixo de 70 e por causa também do facto de Angola estar sempre a apresentar a deficiência a nível de produção de petróleo, diferente do que Angola andou a apresentar há muitos anos. Okay? Penso eu que nós confiamos bastante nas empresas que exploram petróleo nos nossos países. Nós não continuamos a explorar outras fontes de petróleo e também outras fontes de receita, aproveitando assim das receitas de petróleo. Angola está a colher dos seus próprios pecados, mas tem ainda a oportunidade de fazer diferente nos próximos anos se hoje mudar. Né? Nós temos um programa de diversificação da economia que é claramente secular, que é desde 75, né? Vamos diversificar, não podemos continuar a depender do petróleo, vamos diversificar, mas que até hoje continuamos com o mesmo diapasão, não é? No entanto, eu espero que se recebermos este empréstimo, que seja claramente depois de fazermos um estudo completamente aprofundado sobre de onde virá esse dinheiro, que danos darão as famílias angolanas para que podemos evitar aqui o que está a acontecer em outras regiões, como por exemplo está a acontecer agora no Nepal, onde a população saiu à rua e está a fazer o que está a fazer. Todos nós estamos a acompanhar o que está acontecendo no Nepal, mas isso também, muitas vezes, um bocadinho é culpa daquele que sabe do problema, mas vai adiando a solução, ignorando aqueles que lhes vão aconselhando. Mas o governo tem um conjunto de cérebros que aconselham o chefe do executivo e os conselheiros vêm de diferentes áreas. Você sabe muito bem quais são claramente os perigos que o governo angolano toma cada vez que toma uma decisão ignorando outra decisão. Faz o like, mostra-se se faz favor e voltamos aqui a comentar o tema se de facto o governo angolano receber ou não este empréstimo do Banco Mundial. Até já, família.